A gente vem de uma cultura que tenta padronizar todas as pessoas. E agora, quem sabe, com esses estudos de desenvolvimento humano, e que cada vez a gente vai vendo que cada pessoa tem um jeito, porque por mais que a gente saiba, mesmo que superficialmente, mesmo quem não estuda isso, a gente fala, cada um tem um DNA, as pessoas são diferentes, beleza. Mas a gente sempre espera que as pessoas ajam de maneira igual. Então, na verdade, a gente, a partir desse entendimento de que as pessoas realmente têm comportamentos diferentes, têm aptidões diferentes e que elas vão ser boas em coisas diferentes, né? E que a gente precisa disso para conviver em sociedade, cada um realmente tem uma característica melhor que o outro, então a gente talvez passasse a aceitar um pouco, ter uma aceitação melhor dessas diferenças de um de outro. Para citar o conceito que eu vou falar aqui, gente, não tem como a gente não citar a Brené Brown, que é uma americana que ela faz pesquisas, palestras. O assunto dela é vergonha e vulnerabilidade há muitos anos. E é um livro que a gente também cita de vez em quando, que a gente gosta bastante, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que nós super recomendamos. É maravilhoso. Tá aqui também no meu colo. Não tem jeito, para falar de vergonha tem que falar da Brené Brown, não tem jeito. Tem que falar da Brené Brown, exatamente. Então, olha só, o conceito dela de vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que somos defeituosos e, portanto, indignos de amor e aceitação. Então, vem totalmente a ver com o que a gente falou ontem do medo da crítica, porque se eu tenho vergonha de me expor, de falar o que eu penso, ou eu tenho vergonha, daqui a pouco nós vamos falar dos motivos de vergonha e eu quero que vocês participem, quem estiver aí. Você tem vergonha de quê? Coloca aí pra gente, né? E nas pesquisas dela a gente vai ver quais são os maiores motivos de vergonha para as mulheres, para os homens. Mas então, se eu tenho vergonha de me expor, de falar, é porque eu tenho medo que alguém vai me criticar ou pensar que eu não sou boa o bastante. Então tem muito a ver com a cultura da escassez, que a gente vai falar um pouquinho também, né, Dani? E a vergonha é, como aí o conceito dela, né, é aquela coisa que a gente sente, a gente tem vergonha até nem sempre por nós mesmos, a gente pode sentir vergonha pelo outro, né, que a gente chama de vergonha alheia, e na verdade a vergonha é isso, é quando aquela situação, o que aconteceu, quando você não considera adequado. Então, quando você sente vergonha por você, é aquele momento que você se sente inadequado diante de alguma situação, ou diante de todas as situações, né? Em geral, as pessoas que têm muita vergonha, que são muito tímidas, são pessoas que quase sempre têm essa sensação de estarem vestidas inadequadamente, de falarem alguma coisa que seja, tem um medo de falar o que é inadequado, de agir de maneira inadequada, e quando a gente tem vergonha alheia, é justamente quando a gente tem uma percepção de que o comportamento do outro, ou alguma coisa que o outro falou, é inadequado. Então, acho que é isso, só para falar um pouquinho sobre o conceito ainda. E, na verdade, o que é ser inadequado? Indo um pouquinho lá para os conceitos de coach até, considerar inadequado, então a gente tem que olhar o contrário, o que eu acho que é adequado. E aí, em geral, a gente considera o nosso comportamento adequado ou do outro quando esse comportamento está alinhado com os nossos princípios, os nossos valores. Então, já começando aqui, né, para falar um pouco assim, para ir buscar o motivo da vergonha ou a base, geralmente a gente faz essa ligação, assim, né, para você entender o motivo da sua vergonha. Pode falar, Rita. Eu entendo muito as origens da vergonha nessa cultura da escassez e da comparação. Então, eu acho que as vergonhas, elas vêm muito das comparações, porque eu não sou boa o bastante, a outra é melhor que eu, a outra é mais bonita ou mais inteligente. Então, vem muito desse hábito de comparar. E dessa cultura, eu falo da cultura de escassez, porque comparação é cultura de escassez, né? Por quê? Porque nesse pensamento de escassez, em que não há o suficiente para todos, é preciso haver uma competição. E quando há uma competição é que eu preciso me comparar, porque eu preciso ser mais bonita, mais inteligente ou melhor. Se a gente pensa numa abundância,
que é o que a gente está se esforçando, né, para vibrar nessa abundância, porque acreditamos que o universo é abundante, que nós podemos, que tem ao suficiente para todos, eu não preciso tanto competir, eu não preciso tanto me comparar ou ser melhor, ou querer ser melhor ou mais bonita. Então, eu acho que as vergonhas vêm muito dessa comparação, dessa cultura de comparação. E também da cultura de que a gente, porque você falou de não ser boa o bastante, na verdade é isso, é como se a gente estivesse sempre buscando e tendo que ser perfeito, né? Como se a gente tivesse que ser perfeito. Então, nas famílias mais perfeccionistas, a vergonha, na verdade, ela está muito mais presente. Essa coisa da busca da perfeição, e a gente fala aqui sempre, né, como isso é inatingível, então nessa busca da perfeição, o risco de você ter uma vergonha é muito maior, porque vergonha seria mostrar o que você tem de imperfeito. Então, essa vergonha de falar em público, e ontem a gente falou um pouco sobre que isso também existe um medo, né? Na verdade, a gente vai ver aqui durante toda a semana que os sentimentos, eles têm umas nuances e umas misturas aí, e na verdade, então, essa vergonha de falar em público acontece por quê? Porque é o momento que você está absurdamente vulnerável, né, na frente de uma plateia, de algumas pessoas, você está num nível de exposição enorme, e caso você cometa alguma falha, né, ou seja, você tenha um momento de imperfeição ali, porque esse risco ele é inerente, ele está em qualquer situação, a gente sempre pode errar, mas ali você é o foco da atenção. Então, quanto mais perfeccionista o indivíduo for, quanto mais ele buscar isso, mais difícil, na verdade, é dele alcançar, e aí, então, maior seria essa vergonha, porque ela é nessa busca de tentar alcançar a perfeição e de que não poder assumir o erro. E, na verdade, eu até li uma coisa que eu achei bem interessante, falando sobre essa coisa das famílias perfeccionistas, né? Em geral, uma das características, o que eu li foi o seguinte, quer ver, uma das características da vergonha, eu achei interessante que a vergonha, uma das características dela é que ela tem uma alta capacidade de se esconder. Porque, na verdade, ela se esconde através de outras reações. Então, esse exemplo lá da família perfeccionista, e eu achei um outro interessante, em pessoas que ocupam, que se escondem em cargos de poder, em posições de poder, e que agem de maneira, às vezes, agressiva, né? Às vezes até abusiva, mas que agem de uma maneira mesmo muito forte, que tem, na verdade, um sentimento de inferioridade. Mas então, enfim, é isso. Essa vergonha, então, na verdade, ela é disfarçada ali, né, numa posição de poder, e às vezes são pessoas que falam alto, que são agressivas, que tentam mostrar um autoritarismo para esconder que, no fundo, elas têm um sentimento de inferioridade em alguma outra questão. Então, elas tentam se impor nessa maneira, com o poder, tentando se colocar ali muito fortes, muito grandes, porque, na verdade, elas têm um sentimento de inferioridade, e o que elas querem é esconder essa questão que elas têm lá, o segredo que os torna inferior na sua própria percepção, né? Na percepção que eles têm, que a pessoa tem dela mesma. Então, só para a gente conceituar, que é isso que a Dani está falando, todos nós sentimos vergonha, é universal, só que a questão da vergonha e da vulnerabilidade, nós vamos falar um pouco mais sobre isso também. Vamos falar agora do que é os principais temas, assim, os principais... As pessoas sentem vergonha com relação à autoestima, com relação a dinheiro e trabalho, com relação à maternidade ou paternidade, ao sexo. Várias coisas da vida são origem de vergonha. Então, vamos falar um pouquinho delas. A Cris falou aí sobre a questão da vulnerabilidade, né? A Raquel perguntou de baixa autoestima. E o que a Brené Brown fala, como eu tinha comentado, é que a coragem de ser imperfeito, é exatamente sobre isso. A coragem de ser imperfeito é não ter medo de se vulnerabilizar. Ela, inclusive, cita que quando a pessoa se vulnerabiliza, quer dizer, ela expõe algo que ela considera que é uma fraqueza, que é um medo, embora ela esteja ali se vulnerabilizando, aos olhos dos outros, aquilo, nossa, que pessoa corajosa está contando isso pra gente. Que pessoa corajosa estar aqui
se desnudando na minha frente, ao invés de fingir que dá conta de tudo, que é forte. Então, embora a gente sinta vergonha de sentir vergonha, né? Sinta vergonha de se vulnerabilizar ou de demonstrar fragilidades, isso nos fortalece perante os olhos dos outros. As pessoas nos olham com coragem. E é por isso que ela chama de coragem de ser imperfeito, porque se vulnerabilizar é um ato de coragem, sim, né? Então, vamos falar dos assuntos aqui, dos Tá, temas, é né? só fazer um comentário. A Verônica, ela colocou aquela hora, ela falou que ela era muito tímida e que ela tinha vergonha de falar em público. E aí ela escreveu assim, hoje melhorei muito depois que comecei a usar as redes sociais. Só que, na verdade, as redes sociais, inclusive, né, a gente vê que as pessoas que estão por trás das redes sociais, elas não têm que se expor muito, né? Então, às vezes, por exemplo, a Verônica é uma pessoa que está sempre comentando aqui, então, realmente dá para a gente perceber que se você tinha em algum momento da vida, né, Verônica, essa dificuldade de falar, de verbalizar o que você está sentindo, o que você acha, dar sua opinião, provavelmente você já superou isso, porque você está aqui sempre discutindo isso com a gente e tal. Mas as redes sociais, elas também são não estou falando que é o seu caso, mas só porque eu lembrei aqui, as redes sociais, elas servem muito para as pessoas se esconderem também, né, por trás. Então, assim, na verdade, existe o lado da rede social de exposição, mas também existe o lado da rede social de que as pessoas, às vezes, podem se esconder por ali. Por exemplo, o que eu acabei de falar aqui com essa sensação de poder, né, a gente sempre fala que as fotos que estão lá nas redes sociais, se você olhar lá todo o feed, aquele histórico lá, só tem foto bonita, só tem foto de momentos agradáveis, então aí dá pra gente ver como assim, na verdade, aquilo ali é uma coisa do poder que eu tava falando. A Livinha até colocou aqui, deixa eu ver como que ela A colocou. Patrícia que falou, para você falar mais de poder, né? Voltar no cargo de poder. Na verdade, não é só um cargo numa empresa, numa coisa assim. Eu citei isso, mas é uma posição de poder. Então, por exemplo, quando você está ali dono do seu feed na rede social, você tem esse poder de ir lá colocar. E ali por que justamente que a gente coloca? Porque a gente quer mostrar o que a gente tem de bom, de melhor, de mais bonito. E aí a gente, do que você tem vergonha, você não coloca na rede social, né? Se você tiver alguma coisa aí que você não gosta, você não vai mostrar. Então, Vou a rede social aproveitar ela então, é capaz de esconder isso, que a a gente, rede na social verdade... é a vida editada, né? Ela não é a vida real, ela é a vida editada. É o que é publicável que a gente coloca. E realmente acaba que as pessoas colocam a foto mais bonita, né? Os momentos mais alegres, por quê? Porque queremos ser aceitos e amados. Então, no fundo, é tudo por causa da aceitação, necessidade de aceitação e de amor, né? Falando das necessidades humanas, então. Eu queria aproveitar esse gancho, porque você falou assim, a gente não posta na rede social as nossas vergonhas. E aí, eu queria colocar, com relação às mulheres, o que a Brené Brown, nos seus anos de pesquisa, quase 2 décadas de pesquisa com esse assunto vergonha, o que ela identificou? O tema número 1, que é motivo de vergonha para as mulheres, é a autoimagem. Olha que triste. A origem disso, gente, né? A gente já sempre fala aqui, mas a cobrança que existe em cima da mulher para ela ser linda e perfeita, e magra, e educada, e fina, e do lar, como é que é? Linda, educada e do lar, é muito grande. E nós internalizamos isso e nós ainda nos cobramos muito, por mais que a gente já tenha, né? Estamos aí olhando para essas questões e lidando com elas, nós temos isso muito internalizado de que nós precisamos, eu estou falando entre aspas, de que nós mulheres precisamos ser bonitas, né? Nós temos a obrigação de ser magras e bonitas. Então, tem uma amiga, eu lembrei disso porque eu tenho uma grande amiga, linda, maratonista, corpão, que um dia revelou que tinha vergonha de mostrar o umbigo. Então ela corre maratona. Terminava a maratona e as amigas tiravam as blusas e ficava só de top. E uhul, aquela alegria, né? Depois de correr 42,5 km. E ela não tirava a blusa, de jeito nenhum, porque ela acha que o umbigo dela é feio. Gente, olha isso, a pessoa tem vergonha do umbigo. Uma mulher bonita, inteligente, corredora, maratonista, colchão, morena, bonitona, e com vergonha do umbigo. Então, assim, mesmo as mulheres mais lindas acham algum defeito no corpo, na imagem mesmo delas, né? Ou é o nariz, ou tem uma manchinha. Eu que sou dermatologista vejo muito isso.
Tem mulheres lindas, perfeitas, assim, que você olha e fala, não, não tem nada. Ela enxerga uma manchinha no rosto. Então, assim, parece que a mulher com a relação à autoimagem, a autoimagem vai ser sempre, vai ser não, é uma realidade ainda, mas é algo pra gente conversar e refletir, né? Se a gente precisa ter E dos vergonha. homens, Rê, eu lembro que ela comenta lá dos homens também, é uma coisa relacionada ao poder, né? Eu não me lembro agora, mas é É uma coisa relacionada a trabalho, ser poder. provedor, Deixa eu ver trabalho, aqui que eu tô poder. com. É o principal motivo de vergonha, né? Então seria o principal motivo que leva os homens a se sentirem. Eu lembro que era o fracasso, uma coisa assim. É, É isso. O que leva eles a terem vergonha é o fracasso. E, isso. em geral, o fracasso relacionado à vida profissional, ao fato de ser provedor e tal. Isso vem muito da expectativa cultural que se coloca na mulher e no homem, nesses papéis de gênero, né? Que o homem tem que ser forte, tem que dar conta, tem que sustentar a família. Isso, claro, mudou muito, está mudando, mas ainda tem muito resquício disso. Então, vem muito dessa ideia de que o homem tem que ser forte, bem-sucedido profissionalmente, sustentar a família, e a mulher tem que ser fina, educada, elegante, mãe. Espera-se da mulher, que é o segundo lugar de motivo de vergonha para a mulher é a maternidade. E o legal que ela cita, legal não é nem um pouco legal, que é, olha só, a maternidade é um motivo de vergonha para a mulher, mesmo que ela não seja mãe. Porque a mulher que seja uma certa idade, está casada ou não está casada e não é mãe, existe uma certa cobrança social. Nossa, mas você não vai casar, você não vai ter filho, você já está na idade, você está passando da idade. Quando a mulher é mãe, aí a cobrança em cima da mãe que não é boa mãe o suficiente, que ela não deixa os meninos, é desleixada, é relaxada, não cuida direito, deixa os meninos dormir sem escovar dente, ou, nossa, mas você vai ter só um filho? Ai, a pessoa precisa ter um irmão. Nossa, mas você vai ter 3 filhos? Nossa, mas 3 filhos é demais, né? Ou então, a mãe trabalha fora, existe uma cobrança de que deixa as crianças terceirizado por outras pessoas, para outras pessoas cuidarem. A mãe que não trabalha fora, nossa, mas que exemplo você vai dar para seus filhos, né? Não trabalha fora, enfim. A E aí, de maternidade novo, né, só para. sempre É motivo isso. de vergonha. É motivo de vergonha porque aí a mulher não se sente boa o bastante, não se sente a mãe perfeita, ou a profissional perfeita, né, ou a mais bonita, um excesso de cobranças, como a Raquel acabou de colocar aí, e aí disso parte a vergonha, né? Acaba gerando esse sentimento de não ser boa o bastante, de não ser suficiente. Então, eu Eu estava tô... achando aqui a lista dos motivos, né? Mas que eu estava falando. Ah, eu lembrei uma coisa que eu queria. A gente falou de culpa, né, Dani? Você acabou de falar de culpa. E ela fala o seguinte: a diferença entre a vergonha e a culpa é a diferença entre dizer eu sou má e eu fiz uma coisa má. Quando eu tenho culpa, é porque eu fiz uma coisa má. Se eu tenho vergonha, é porque eu tenho a percepção de que eu sou má. Então, é exatamente essa vergonha de não ser boa o bastante. A Lívia fez esse comentário aí também, dessa sensação. Que vem dessa questão da escassez É que eu bem estava esse má falando, aí, né? parece como se fosse uma pessoa malvada, ou maldosa, alguma coisa assim. Então a gente pode trocar para imperfeição, né? Assim, a vergonha é quando é o sentimento da pessoa mesmo, da personificação. Eu sou a imperfeição, né? Eu tenho em mim essa característica. E a culpa é Isso. quando eu provoquei alguma coisa que eu não acho legal, que eu não acho bom e tal. Mas essa culpa você ainda pode corrigir alguma coisa. Agora, se você se sente, né, a errada, ou a imperfeita, ou a o mal lá da situação, então fica mais essa sensação mesmo de que é você, é a pessoa mesmo. É Eu que tô às vezes tentando ver essa minhas colas. tradução, né? Às vezes é a tradução do inglês, né? I'm a bad person. Aí talvez fica má. E pra gente o má fica parecendo maldoso. Mas eu acho que essa questão da imperfeição ou de ser defeituoso, que ela fala, a experiência de acreditar que você é defeituoso, né? Que você não é bom Uhum. o bastante. E ó, todos nós temos isso. Todos nós temos isso. Uns dias mais, uns dias menos, mas todos nós temos. E E o que o que a gente bonito faz para... Vai, então, pode falar. o legal de olhar para a vergonha é que a gente está aqui, a nossa proposta essa semana é olhar para todas essas emoções, acolhê-las, lidar com elas e aprender o que cada uma delas tem a nos ensinar. Então, o legal de olhar para a vergonha é justamente a gente entender que todos nós temos vergonha, que ela tem origem
ela surge da nossa necessidade de sermos aceitos e amados, né? E da crença de não sermos bons o bastante. Então, olha o que eu falei. A vergonha, todos os seres humanos têm, então a gente não precisa ter vergonha de ter vergonha, porque todo mundo tem. Ela surge da necessidade de sermos amados e aceitos e da crença de que nós não somos bons o bastante. E se a gente mudar para eu sou boa o bastante, né? E eu posso ser amada e aceita com o que eu tenho e com o que eu sou. Essa que é a proposta para a gente lidar com a vergonha. E quando a gente faz então isso que eu ia falar isso. Como consertar isso então, né? Eu acho que a primeira coisa, porque isso, se a gente mudar para eu sou boa o bastante, aí a gente consegue dissolver esse sentimento. Mas antes disso, eu acho que a gente precisa olhar para a autopercepção, né? Como você se vê, como você se descreve, como que você... É um exercício aí para vocês fazerem agora ou num outro momento, se quiserem. Mas, de repente, de pegar um papel e escrever o que você fala a seu respeito, né? Quem é você na sua visão? Qual é a sua percepção sobre quem é você? Porque é exatamente isso. E aí, provavelmente, a sua vergonha está nas questões onde você enxerga suas falhas. E aí, então, assim, primeiro ter essa noção bem real de qual é a sua autopercepção, qual é a percepção que você tem de você mesma. E a como partir criando sua disso, então... autocrítica, né? Uhum. Então aí, a partir disso, sim, fazer tudo isso aí que você tá Isso. citando, né? Na sua fala aí, me veio assim de comentar que você falou assim, o que você falou, Dani? Como que você está se vendo, né? Que a E aí, primeira coisa para escrever como que você se vê, como tá. você se descreve, acho que é isso. Isso. Da autopercepção e autoconhecimento. Eu ia dar um exemplo. Vamos supor que você nasceu numa família de pessoas extremamente empreendedoras, que sabem lidar com dinheiro, sabem negociar. Você tem essa família de comerciantes, empreendedores, mas você nasceu com uma sensibilidade para artes, para literatura, para poesia. Se desde pequena você escutou da sua família, é vagabunda, infelizmente, né? As gerações anteriores, né? Não gosta de Não trabalhar, gosto de estudar, não gosto de estudar. não gosta de estudar, só quer ficar ouvindo música, lendo poesia, é um vagabundo. E você escutou e foi comparado com irmãos, irmãs, parentes, e cresceu ouvindo que isso não é bom, é claro que você vai crescer achando que você não é bom o bastante, ou não é boa o bastante, né? Principalmente se Uhum. houve uma comparação e se você realmente é diferente. Agora, como mudar essa chavinha de eu não sou bom boa o bastante para eu sou boa o bastante? Por isso que a Dani falou se olhar, perceber como é que está o seu nível, o seu grau de autocrítica, de que você se chama, né? Ah, eu sou assim mesmo, eu sou assado, ou o quanto você anda se criticando e se conhecer. Por isso a gente sempre fala do autoconhecimento. Por quê? Se você conhece, você faz seu teste das forças de caráter lá e você identifica as suas principais virtudes e forças de caráter, você olha e fala assim: não é que eu sou vagabunda, preguiçosa, não gosto de estudar. Eu tenho outras virtudes diferentes. Eu tenho virtudes Uhum. diferentes dessa. Então, realmente, nossa, eu me identifico, eu sou diferente da minha família. Não é que eu sou boa, os outros são ruins, ou o contrário, não. Nós somos diferentes, eu tenho virtudes, algumas forças de caráter diferentes. Às vezes o que eu dou valor é diferente, né? O grau de valor que eu dou para algumas coisas é diferente do outro. E se eu me conheço, se eu olho para isso e me reconheço e falo, tá tudo bem comigo, eu só sou diferente do outro, e eu começo a trabalhar essas minhas forças de caráter, porque é isso que é gostoso também. Uma das intervenções que a gente faz no grupo de prática é olhar para essas virtudes e fortalecer o que a gente tem de naturalmente já forte, o que a gente tem na nossa essência, que a gente expressa com muita naturalidade de virtudes, a gente consegue com exercícios também fortalecer isso. E como eu falei lá no próprio livro da Brené Brown, ela coloca a autovalorização é o que dá coragem para a pessoa se vulnerabilizar. Então, quando eu sei que eu sou boa o bastante, que eu me amo do jeito que eu sou, com as características que eu tenho,
eu não tenho vergonha de me vulnerabilizar. E aí, de sem novo, a gente vai lá para a vulnerabilidade, primeira infância, né, Rê? Você está falando aí e essa percepção se eu sou boa bastante ou não, isso vem muito, porque a gente está falando aqui, a vulnerabilidade, ela acontece muito porque, ou aliás, o medo da vulnerabilidade, né? Na primeira infância, é muito comum, a gente faz isso, eu como mãe também faço isso, e é até bom a gente saber disso para vigiar os nossos comportamentos, porque a gente, com frequência, tira dos nossos filhos a autenticidade mesmo, a capacidade, por causa de um comportamento que é aceito ou não aceito em determinado momento. Então, essa coisa que você citou aí, por exemplo, simplesmente de estudar. Então, essa mãe, esse pai, de repente, pode taxar um filho como inteligente, dedicado, responsável, e outro filho como preguiçoso, que não se dedica e tal, na verdade porque eles têm afinidades diferentes. Então, essa criança que foi taxada como preguiçosa, por exemplo, que não gosta de estudar, ela vai começar a olhar para isso que não é mesmo uma natureza forte dela, de repente ela não tem isso como uma virtude, essa coisa de ser muito dedicada, de ser muito focada, porque ela tem outras virtudes, né? Só que essa outra virtude não estaria sendo vista. A gente até também já comentou em um momento aqui que as nossas escolas aqui, elas focam só num tipo de inteligência e que nem todas as pessoas têm igual. A Lívia comentou aí, só porque eu sou analítica e detalhista, que ela era cobrada lá pela família, pelo jeito de ser, às vezes muito perfeccionista, muito detalhe mesmo. E aí também, então, aqui a gente falando sobre o análise de perfil comportamental, a Rê falou sobre esqueça a palavra, as forças de caráter. E aí eu vou comentar porque ela falou que é analista, e eu sou executora, Renato também. Como é difícil pra gente, ó, a Cristiane falou, é lenta. Como é difícil para mim conviver com uma pessoa, do lado de uma pessoa que é detalhista e perfeccionista. É muito difícil, porque eu tenho uma outra característica, eu quero pegar e fazer, mas eu tenho muita dificuldade de planejamento, por exemplo, de sentar, fazer um plano e tal, e a gente sabe que as duas características são importantes. Então, assim, entender que um tem uma característica e o outro tem outro, é muito importante para a gente não atrapalhar isso, por exemplo, nos nossos filhos, e para a gente melhorar as nossas relações com todas as pessoas. Porque a gente, às vezes, por que a gente, então, tem medo de se vulnerabilizar? Porque se eu estou nessa família e entendo que eu não sou boa, não estudei o suficiente, ou não, né, não sirvo para aquilo ali, então eu não vou querer realmente, por exemplo, me aprofundar naqueles assuntos, falar sobre isso, porque eu já criei para mim a percepção de que eu não sou boa o bastante. Então, a chance dessa pessoa se esconder é muito maior do que aquele outro filho que ia bem na escola e que por isso ele tem lá, ele pôde, né, ser autêntico, ser quem ele é mesmo de verdade, porque ele já tinha sido aceito. Então, essa necessidade de aceitação é que vai fazer a autocrítica aí dessa pessoa ser de um jeito ou de outro. Então, olha só, eu acho muito importante isso, tudo que a Dani está falando, porque as nossas escolas, de maneira geral, elas avaliam e valorizam um tipo de inteligência. Um tipo só de inteligência. Só que nem todo mundo é daquele jeito. E às vezes cria-se já na primeira infância, já no ensino fundamental, esses estigmas dos bons alunos, maus alunos, dos inteligentes, dos muito inteligentes e dos que não são. E aí essa criança já começa a crescer com a autoestima baixa. Porque eu não sou bom o bastante, mas às vezes é um desenhista, às vezes tem habilidade com arte, com desenho, com música, mas na escola formal, pelo menos no Brasil, a grande maioria das escolas, isso não tem valor. E aí aquele que não gosta da matemática, ou de estudar e vai mal na prova, ou não vai tão bem na prova, não é bom. Ele acaba sendo colocado ali na listinha dos não tão bons, né? E aí a pessoa já cresce achando, nossa, já cresce achando que não é bom o bastante. A gente vem de uma cultura que tenta padronizar todas as pessoas. E agora, quem sabe, com esses estudos de desenvolvimento humano, e que cada vez a gente vai vendo que cada pessoa tem um jeito, porque por mais que a gente saiba, mesmo que superficialmente, mesmo quem não estuda isso, a gente fala, cada um tem um DNA, as pessoas são diferentes, beleza. Mas a gente sempre espera que as pessoas ajam de maneira igual.
Então, na verdade, a gente, a partir desse entendimento de que as pessoas realmente têm comportamentos diferentes, têm aptidões diferentes e que elas vão ser boas em coisas diferentes, né? E que a gente precisa disso para conviver em sociedade, cada um realmente tem uma característica melhor que o outro, então a gente talvez passasse a aceitar um pouco, ter uma aceitação melhor dessas diferenças de um de outro. E aí nessa possibilidade, que é assim ainda um pouco distante do que a gente vive, talvez as pessoas pudessem ser mais autênticas. Porque a dificuldade da aceitação é isso, é que desde pequeno você tem um padrão para seguir. Então bonito é tirar 10 em matemática. E aí, se eu não sou boa em matemática, eu finjo, eu estudo, eu lá sofro para ser quem eu não sou de fato. Eu estou dando um exemplo aqui numa disciplina da escola para ficar fácil ilustrar, só que isso é em todas as outras, em várias outras áreas da vida, né? Então é isso. A Renata, a Renata falou outro dia aqui que gosta de ficar olhando o rio e tal. Eu não tenho essa sensibilidade de olhar para a beleza e chorar vendo um quadro, igual a Renata tem. E eu estou falando com um ar aqui como se fosse crítica, mas não, acho lindo. Só que isso não é uma característica minha. Então, assim, e o que a gente vê? De repente, a Renata tem lá um namoro. Quantas vezes, hein, Rê? Eu não choro vendo um quadro, mas eu choro em todas as situações reais da vida. Se eu tiver que despedir de alguém, eu Despedida, choro. tudo. Se eu ficar feliz, eu choro. Se eu ficar triste, eu choro. Quantas vezes eu fui ridicularizada por isso e não podia ser quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou uma pessoa extremamente sensível, que realmente vivo as situações e não consigo conter muito essa sensibilidade dentro de mim e tenho vontade de chorar. Então, quantas vezes isso foi, né? Eu tive que tentar segurar, podar e não ser quem eu sou, porque o outro, que não era tão sensível quanto eu, tentava me ridicularizar com a minha sensibilidade. Então, assim, essa coisa de que enxergar que as pessoas são diferentes, talvez faça a gente conseguir ter pessoas mais autênticas. Porque a gente só pode ser totalmente feliz e pleno e viver bem quando a gente consegue ser quem de fato a gente é. Eu tô agora, né, num momento pós-separação, enfim, a Renata também, uma coisa que eu fico pensando no meu próximo relacionamento. Eu não quero fingir em nenhum momento alguma coisa que eu não sou. Se eu separei do pai dos meus filhos, eu tenho muito isso na minha mente, assim. Eu quero ser extremamente autêntica. Não que eu era fingida, falsa, nada disso. Mas é que em relações a gente faz muito isso. A gente, para ser aceito, muitas vezes, né, finge, não finge, acho que essa palavra não é a melhor. A gente se adapta. A Diz gente que se tá tudo adapta à bem quando não situação. tá. Diz, Isso, né? então eu Aceita deixo de muito. ir numa festa, dançar, mas eu não vou em lugar de dançar porque o meu marido não gosta. E aí quem eu sou, o que eu gosto, vai ficando para trás. Só que aí, né, a Rê estava numa live ontem de comunicação não violenta e o Felipe comentou uma coisa. Ok, mas a partir daí, então, para ser quem eu sou, então nós vamos viver numa sociedade onde as pessoas são extremamente egoístas. Olha, você gosta disso, eu não gosto, então tá bom, não serve para mim esse relacionamento. Não, eu não acho que é por aí. Eu acho só que se o outro entender, aceitar e respeitar as diferenças, a gente vai conseguir viver, a gente não vai precisar viver sozinho. Nós estamos aqui nadando contra a maré. Praticar a comunicação não violenta é nadar contra a maré. E voltando lá, é porque eu queria ficar fazendo alguns comentários sobre o que você falou, mas você foi emendando um assunto no outro, por isso que eu queria. Ah, tá, Mas tudo desculpa, bem. desculpa. Eu vou mais Mas tudo bem, devagar eu da vou próxima tentar vez. recapitular. Aí, quando você falou da questão da aceitação, de aceitar o outro, eu só queria comentar que enquanto eu não me aceito, é bem difícil eu aceitar e ter tolerância com os outros serem autênticos, entende? Se eu não tenho autenticidade, aceitar a autenticidade dos outros é difícil. E por último, essa coisa que você falou aí, que a gente comentou ontem, inclusive está disponível, foi um papo bem gostoso, lá no o Instagram, é LabCNV, que é do Laboratório de Prática e Pesquisa em Comunicação Não Violenta, que eu faço parte. É um grupo que eu faço parte, que a gente se reúne toda semana para praticar, para exercitar a comunicação não violenta. E uma das coisas que a gente falou foi isso. Até que ponto a autenticidade extrema pode dificultar eu ser aceito, vamos dizer assim, entende? Por que a gente deixa de ser tão autêntico e diz que
disfarça, esconde essas coisas ou essas vergonhas, como a gente está comentando aqui, para sermos aceitos. Então, é um limiar entre ser autêntico e ser aceito. E aí, o que a gente escolhe? Ser autêntico ou ser aceito, né? Qual que é Existe um equilíbrio? Existe um meio termo, né? Eu digo que sem autenticidade, sem a liberdade de ser quem a gente não tem felicidade, não. Não tem, é difícil a gente ser feliz e pleno sem ser quem a gente é de verdade, né? Sem a gente poder expressar o que a gente é, né? É claro que em relacionamento a gente vai ter que fazer concessões sempre, né? Isso faz parte de um relacionamento, a gente tem que fazer concessão, mas o importante é que haja equilíbrio, que você possa ser o que você quer e quem você é, mas que um momento ou outro, claro, você vai fazer alguma coisa para agradar o outro. Não estou falando que a gente não tem que agradar o outro, fazer alguma coisa para agradar o outro. As pessoas não, em geral, não aprendemos a ser autênticos. Como a Dani falou né, lá no início, aprendemos a seguir regras, aprendemos a nos moldar a determinados padrões para sermos aceitos. É isso que a gente tem aprendido. Então, realmente, autenticidade demais, a Fabi outro dia citou um exemplo, que um dia ela era pequena, a Fabi Maia, ela fala que ela sempre foi autêntica. Fabiana Maia é minha amiga, querida, super experiente em comunicação não violenta, foi com quem eu aprendi e ainda aprendo CNV. E a Fabi citou um exemplo que a mãe dela tinha, a tia dela tinha um chinelo transparente, uma sandália transparente que tinha uma flor em cima e que a Fabi achava linda, porque ela fala que ela é mais assim, extravagante e tudo, mas que a mãe dela achava muito feio, muito brega. E ela devia ter uns 8 anos de idade, a tia dela chegou com aquele chinelo e ela falou assim, ai tia, eu queria tanto ter um chinelo igual esse da senhora, que eu acho tão lindo, mas a minha mãe acha muito brega. Então ela contou, né? Ela foi muito autêntica quando criança e contou que ela queria, mas que a mãe dela não queria dar para ela, porque a mãe dela achava muito brega. E que a mãe dela deu um cutucão, quase morreu de vergonha, né? De ter sido exposta daquela maneira. E então, realmente, assim, você vê o comportamento da mãe, fica quieta, menina, não fala o que você está pensando, né? Não seja autêntica, né? Outro dia a gente deu um exemplo de um presente de aniversário, a mesma coisa. Às vezes uma criança ganha um presente que ela não gosta, mas o que é aceito na nossa sociedade? Você diga obrigado, é assim que você vai ser educado. Então, qual é o recado? Não seja autêntico, seja mentirosa, falsa. E ela fala, mas ser obrigado, mas quando é uma criança, você pode falar também. Falar, você pode ensinar seu filho a ser autêntico, você pode ser autêntico também, sabe? Nossa, agradeço muito. Ela anda gostando de brinquedos. Eu agradeço, mas eu preferia um brinquedo. Eu agradeço muito, né, sua generosidade, mas eu ando... Ai, tia, eu gosto mais de brinquedo. E qual é o problema a criança falar, eu gosto mais de brinquedo, sendo que ela ganhou uma meia, né, ou um pijama? Então, assim, é nesse sentido. E eu também queria acrescentar que... outros, né? Mas... Isso, aí eu queria falar exatamente isso. Por que incomoda? Como também eu citei ali no começo. Com relação ao bullying, por exemplo, né? O que acontece? Quando uma criança ridiculariza a outra na escola e tal. Em geral, as crianças que recebem o bullying são crianças que já têm um pouco mais de insegurança. E os colegas acabam percebendo isso, porque uma criança que é muito segura de si, né? É fácil perceber nas turminhas das escolas aquela criança que é mais líder, né? Eles ali na infância, eles se mostram muito, é fácil visualizar isso. E aí, então, os colegas percebem isso. Então, se quem cai na escola, ou quem está com o cabelo, ou quem está com a roupa fora do lugar, for essa criança que já é mais insegura, os outros se sentem com mais poder de ridicularizar aquela lá. Então, vão rir dele, vão falar alguma coisa e tal. E aí, eu estou falando aqui, nesse papel, né, quem fica com vergonha é quem está lá sofrendo bullying, e os outros estão fazendo isso. Mas o livro que eu estava lendo, o texto que eu estava lendo, dizia o seguinte, que na verdade, quando essas crianças que se sentem no poder, lembra que a gente falou aqui? O papel de poder, o que ele faz? Ele faz, naquele momento, a outra, aquele é o ridículo. Ele está com vergonha. E se ele é o centro da vergonha, nesse momento as minhas imperfeições estão escondidas. Então, quando eu rio dele, eu sou perfeito e ele é o imperfeito. Então, aí eu não tenho vergonha porque eu estou no meu papel de poder. No caso dessa autenticidade, como a Raquel falou, eu sou autêntica e as pessoas acham isso defeito. No fundo, elas queriam conseguir ser autênticas também. Só que ser autêntico tem que ter coragem
para se vulnerabilizar. E talvez lhes falte essa coragem. E por não ter coragem, então eles colocam isso como defeito, ou talvez você também tenha essa percepção, né? Porque, como a Renata falou, quem acha isso defeito? Porque talvez também seja a sua percepção, precisa avaliar exatamente a situação. Mas, enfim, o que eu estou querendo dizer aqui se realmente alguém acha defeito porque não tem coragem de ser tão vulnerável quanto você está sendo quando é autêntica. Então, acho que essa que seria a visão, assim. Quando ele tenta te ridicularizar por ser autêntico, na verdade ele está escondendo que ele não consegue ser como você. Eu vejo assim. Uhum. É É, autocuidado e autovalorização, porque quando você se valoriza e sabe quem é você, né, e se dá o valor, você não se importa de se vulnerabilizar, de mostrar suas vergonhas, vamos dizer assim, né? O que uhum. eu digo, inclusive, com relação à autoimagem, que é o principal motivo de vergonha para as mulheres, né? Ah, é uma barriga que está fora de forma, tá com peso acima, né, do que deveria, do que acha que deveria, Qualquer tá? coisa, né? Uma celulite que é super normal, todo mundo tem, mas É é pregado motivo, uma coisa como se... é motivo para a mulher não colocar um short, uma bermuda, uma saia mais curta, né? Então, se você, quanto mais você se valoriza, se conhece, conhece as suas virtudes, fortalece as virtudes, aumenta a sua autoestima, mais você entende que o seu valor não está no seu corpo, não o corpo que você veste, né? Não é aquilo que te dá valor, e menos você se preocupa com o olhar do outro, no sentido de você percebe que o seu valor não depende do olhar do outro, de como os outros te enxergam, porque você conhece o seu valor e se dá o valor. Isso é um exercício e é muito gostoso, gente. Dá uma tranquilidade, dá uma paz de espírito, dá leveza. A gente falou das mochilas, né? Essa semana a gente falou, você vai tirando cada mochila, né? A necessidade do outro te achar linda e maravilhosa, vai tirando aqui, ó, a mochila. Ó, eu gosto do que eu tô olhando, eu posso melhorar algumas coisas quando eu quero, mas tem época que eu quero encher a cara de A gente vai doce. ficando até um pouco relaxada. Eu já estava aqui com moletom, trabalhando home office, tinha que descer com o cachorro. Eu olhei para aquele moletom, quase parecendo um pijama. Eu falei, vou assim mesmo, não tô nem aí.